Então, amiguinhos, vamos agora para a questão 4, agora já com mais cara de reta, né? Enem PPL, né? Que é o Enem das pessoas privadas de liberdade, né? Outras aplicações do Enem aí. Então, você já deve ter lido esse enunciado, né? E aqui o que é muito importante destacar é essa frase aqui, ó, um crescimento linear. O que significa isso, um crescimento linear? Significa que isso obedece o comportamento de uma reta. É isso que ele está dizendo, né? Está dizendo que uma boa maneira de você pensar nesse problema é que isso é uma função do primeiro grau. Então, isso é uma ótima ideia aí para você, uma dica, né? Uma sugestão denunciada de como você deve pensar. Então, aqui a gente tem que escolher algum desses caras para ser o x e algum desses caras para ser o y e a gente raciocinar isso como fosse uma reta. Então, aqui tem uma sugestão muito boa, né? Veja que quando a gente está pensando na reta, a gente sabe que o nosso coeficiente angular ele é a variação do y pela variação do x. Noutras palavras, isso é a tangente do ângulo que o gráfico da reta faz com o eixo x no sentido anti-horário, né? Como a gente viu lá nas questões anteriores. Tanto faz aqui quem você vai chamar de x ou de y. Se você quiser chamar de x ano ou de x médico. E o outro você chamar de y, tanto faz. Só que um dos dois caminhos é bem mais tranquilo. Né? E essa sugestão que eu queria te dar. É bem mais negócio você chamar o ΔX como sendo a variação do ano. Por quê? Porque veja você que se eu calcular que a variação dos anos, né, de 1980 para 85, é uma variação de 5 anos. E se eu calcular que a variação dos médicos, né, que é o que eu irei chamar de ΔY, você tem que fazer 162 menos 37. Né? Ao fazer essa conta aí, você pode raciocinar que faltam 3 unidades para chegar em 140, 20 unidades para chegar em 160, então já fez 23, mais 2 unidades para chegar em 162, então 25 unidades. Então, o que você acha que é mais bacana trabalhar? Trabalhar com o número 25 sobre 5, ou seja, ΔY ser a variação de médicos e ΔX ser a variação dos anos, ou 5 sobre 25, né? Ou seja, o ΔX, o ΔY ser a variação dos anos e o ΔX ser a variação dos médicos. Então é bem melhor o caso de cima, né? Então eu sempre aconselho para você aí que o melhor denominador, o melhor número de dividir, né? Porque divide mais gente, fica embaixo. Então aqui o que é melhor? 25 para 5 ou 5 para 25? É melhor 25 para 5. Então bota esse cara embaixo, né? Então ele vai ser o ΔX. Então isso já é uma malícia, né, de quem faz mais questões, vai entender essa brincadeira aí. Então, significa, isso aqui vai dar 5, né? O que é que significa isso aqui? Que a cada ano aumentam 5 médicos. É isso que ele está me dizendo. Cada ano que vai para frente, vão aumentar 5 médicos. Se passar 2 anos, vão aumentar 10 médicos. Se passar 3 anos, vão aumentar 15 médicos. Se passar 10 anos, vão aumentar 50 médicos. Isso que quer dizer um crescimento linear. Ok? Então a pergunta dele é, em 2040, como é que vai ser? Então a pergunta é, de 1980 para 2040, variou quantos anos? Aí a gente faz a subtração, né? 2040 menos 1980. E aí você, tranquilamente, é 60 anos, né? Então, de 1980 para 2040, 60 anos. Se cada um desses anos são 5 médicos, então significa que a gente vai fazer 60 vezes 5, né? Então, terão novos médicos isso aqui, né? 60 vezes 5, porque como eu variei 60 anos, eu irei aumentar, né? 60 vezes 5 médicos. Então, ao fazer essa conta aqui, nós iremos ter um aumento de 300 médicos. Note que ele foi muito gente boa e não botou nenhuma alternativa 300 aqui para alguém tentar marcar e se confundir, né? Veja que a pergunta dele é quantos médicos eu tenho que ter em 2040 e não quantos médicos irão aumentar em 2040, para 2040, né? Então, a minha resposta correta seria 300, que é o que eu vou aumentar, mais os médicos que eu já tenho inicialmente, que são 137. Então, ao fazer essa conta aí, nós vamos chegar em 437 médicos. Então, a nossa resposta correta seria letra C. Né? Veja que se tivesse alguma alternativa com 300, alguém ficaria tentado em marcar. Né? Então, essa questão aqui, uma ótima ideia fazer pela tangente, né? Variação do x pela variação do y.
Ah, Pedro, sabe o que eu pensei? Eu pensei em fazê-la pelo método dos 2 pontos. Diz que quando o x era 1980, o y seria isso aqui. E quando o x era 1985, o y seria isso aqui. Olha, tem como fazer assim, mas é uma grande merda. Outra sugestão que eu te dou é, para esses números gigantescos aqui, né, como são números grandes, você pensa que o 1980 é como se fosse o zero. Né? Então você pensa que esse x aqui é como se fosse o x igual a zero, esse aqui é como se fosse o x igual a 5, né? Esse aqui é como se fosse o x igual a 15. É bem melhor de raciocinar e não botar x como 1980, né? Porque ia ficar bem ruim aí de você raciocinar. Tá bom? Então na questão 4, nossa resposta fica a letra C de casa.